Queridos alunos, continuando as nossas aulas sobre o iluminismo, no episódio de hoje vamos falar sobre dois grandes iluministas, John Locke e o liberalismo político, Voltaire, liberdade de expressão e tolerância, que é o que falta muito no Brasil de hoje, tolerância. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre John Locke e o liberalismo político. O inglês, né, o John Locke era um inglês, que dizia que todas as pessoas, ao nascerem, essa ideia é importantíssima, todas as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos. Direito à vida, direito à propriedade. Então, para garantir esses direitos naturais, direitos de toda pessoa quando nasce, tá, os indivíduos haviam criado governos. Criaram os governos para garantir os seus direitos. Mas se o governante tentasse se impor o absolutismo, um rei, por exemplo, ou um presidente ser autoritário, eles poderiam rebelar-se e retirá-lo pela força das armas. Então, ele acha que o povo tem o direito de retirar o governante, de retirar o rei do poder, retirar o presidente do poder. Ou seja, por essas suas ideias, Locke foi considerado um dos criadores do liberalismo na política, né? O liberalismo político. Então, John Locke considera que todas as pessoas, ao nascerem, passam a ter direitos naturais, né? Inclusive o direito à vida, o direito à liberdade e assim por diante. E que esses direitos naturais dão o direito ao povo, às pessoas, de retirarem um presidente, retirarem um rei do poder, se ele não estiver governando para esse povo, né? Bom, então vamos aqui para o Voltaire. O Voltaire é um francês, né? O Voltaire, né? Escreve Voltaire, pronunciamos Voltaire. Liberdade de expressão e tolerância. O francês Voltaire, cujo nome era François Marie, né? Tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa no seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Veja bem, ele não é contra Deus. Ele é contra a ignorância e o fanatismo religioso. Então, por dizer o que pensava, foi preso 2 vezes. Volta e meia prendiam ele. Prendiam ele porque ele dizia o que pensava. Durante os 3 anos em que permaneceu naquele país, né, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke. Então, vejam o seguinte, o John Locke era inglês e o Voltaire era francês. Tá? Durante os 3 anos que permaneceu, então, na Inglaterra, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke. Com base nessa vivência, Voltaire escreveu Cartas Inglesas, obra na qual elogia a Inglaterra por ser um país em que havia liberdade de expressão. Elogia a liberdade de expressão da Inglaterra. Voltaire pretendia criticar a intolerância e o absolutismo que existiam na França, um país dele. Voltaire também se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão e atribuía a ele a conhecida frase: "Posso não concordar com nenhuma das palavras que saem da tua boca." Bom, vamos falar direitinho. "Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de fazê-las." Ou seja, Voltaire dizia, eu posso não concordar contigo, acho que as tuas ideias estão todas erradas, mas eu vou lutar e vou dar minha vida lutando numa guerra se necessário, vou dar o meu sangue se necessário, para defender o direito de cada um de falarem aquilo que pensam. Né? Então, liberdade do outro falar o que ele pensa, sem que tu concorde com ele, mas ele tem o direito de falar. Tá? Então, essa é a questão do Voltaire. Bom, uma coisinha mais sobre o Voltaire. O Voltaire, ele criticava muito a Igreja Católica porque assim, os padres rezavam a missa virado de costas para os fiéis. Então o padre ficava de costas para os fiéis e ficava com uma Bíblia na mão, lendo a Bíblia em latim. Então tu imagina assim, um padre na França lendo a Bíblia em latim para os fiéis franceses. Ou um padre na Inglaterra
lendo a Bíblia em latim para os ingleses. Ou seja, ele lia a Bíblia num outro idioma que as pessoas, um idioma que as pessoas não conheciam, não sabiam. Então, o Voltaire criticava esses hábitos dos padres. As pessoas têm o direito de ter a opinião própria. Os padres diziam que quem tem que ter fazer a interpretação da Bíblia sou eu, que sou padre. E o Voltaire, não. As pessoas têm o direito de interpretar a Bíblia. Né? Então, essa era uma das principais discussões, né, do Voltaire com a Igreja Católica. Bom, pessoal, nessa aula de hoje é isso. Um abraço para vocês. Se cuidem aí. Saúde para todos.